Hoje é sexta-feira, é um ótimo dia porque final de semana tá chegando. Você já ouviu falar de butiá? Bagulho, me caiu os butiá do bolso. Butiá do bolso. Christian, quem está aí com você? Vamos começar diferente de novo, porque a gente gosta de coisa diferente, né? Vamos conversar aqui, Sr. Walderson. O senhor já comeu butiá? Olha, com esse nome não, mas eu tenho certeza que você já comeu coquinho na sua vida. Quando você era garoto, ia na praia, ou mesmo no quintal, no seu bairro, eu tenho certeza que tinha coquinho. E usava o caroço para botar lá no estilingue. Então, olha, butiá é uma delícia. Agora a gente vai falar com a Joyce um pouquinho também. Uma árvore nativa do Rio Grande do Sul, né, do sul do país. E também agora, há pouco tempo, começou uma produção para comercializar. Pesquisadores da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul expandiram também a produção com melhor sabor, com mais produtividade, porque a gente sabe que a pesquisa aliada ao trabalho do homem do campo é sustentabilidade. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, ou melhor do Brasil, começa no campo. Butiá, o símbolo da riqueza do sul do Brasil. Walderson de Souza, hoje o nosso assunto aqui é interessante, né? Muito interessante, minha parceira Joyce. Que bom, que alegria estar aqui com você, com o teu público, para a gente hoje falar dos butiá. Você conhece? Talvez com outro nome, de coquinho. Então, olha, continua com a gente. Doutor Jô Furlan, médico nutrólogo, sempre um prazer recebê-lo, doutor. Oi, meus amigos, sempre muito satisfatório estar com vocês. É que o pessoal aqui, a gente não pode colocar o making off, né, que eu fico tirando sarro de todo mundo, mas assim, é sempre delicioso participar do programa com vocês. Gilson Schwedwin, pesquisador do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Nome longo, acertei seu sobrenome, Gilson? É complicado, né? Então, assim, tá perdoado. Obrigada. Alemão, Schlienwein. Schlienwein. Nunca iria acertar. Já o Adilson Tonieto é mais fácil, né, Adilson? Também pesquisador aí do DDPA. Seja muito bem-vindo, Adilson. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês, ainda mais conversando sobre uma fruta nativa, típica aqui do estado do Rio Grande do Sul e que possivelmente vai alcançar um mercado aí e todo mundo vai poder provar essa fruta deliciosa através dos produtos que são utilizados através dele. O butiá é uma fruta com história milenar. Engraçado, eu estava ouvindo aqui o Adilson falando, né, que em breve o mercado vai conhecer, e é uma fruta milenar, né, Walderson, utilizada em receitas criativas, práticas agrícolas sustentáveis, típica do Rio Grande do Sul, como nós já colocamos aqui. Os frutos amadurecem de janeiro a março. Na região, ele é utilizado principalmente para aromatizar cachaça e preparar licores. Walderson, qual a origem do butiá? Milhões de anos? Milhões dessa região mesmo, Joyce. É uma fruta típica do bioma Pampa. E isso daí faz com que a gente encontre em vários locais do Brasil, já com outros nomes, mas é uma delícia e é algo totalmente nativo. Encontra-se aqui, tem um pouco em Minas Gerais, tem aqui Santa Catarina, Paraná, mas se a gente for olhar, o butiá mesmo é típico do Sul e é impressionante, tanto é que quando eu fui pesquisar, eu falo, até me caiu os butiá do bolso, porque eu fiquei surpreso de ver como que era a riqueza dessa palmeira. Doutor Jô, e quais os benefícios aí dos nutrientes para a saúde, para a prevenção de doenças? Eu achei engraçado, que a gente vai pesquisar um tema, né? Eu achei, a primeira de todas as coisas que a gente sempre discutiu, o butiá, ele tem uma definição, né? Ele é uma joia nutricional. E a gente já falou isso de outras coisas, né? Porque ele é rico em potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, então ele tem a capacidade de ser coadjuvante no equilíbrio, contribuindo para a prevenção de diversas doenças, controle de hipertensão, osteoporose. Existem muitas pesquisas hoje, os meninos, todo mundo eu chamo de meninos, tá bom? Os meninos devem falar principalmente a academia. Então, a gente começa a olhar cada vez mais para esse que existe dessa... Eu costumo brincar, né? Eu vou morder a língua. Eu sempre disse que a Amazônia tem a cura do mundo.
Agora eu vou dizer que o Brasil tem a cura do mundo. É isso aí. Ô Gilson, e a exploração comercial começou há pouco tempo, né? Inclusive foi aí depois de 15 anos de estudo do DDPA. Isso, se a gente for pensar no butiazeiro como um todo, assim, o extrativismo, né, da planta, ela já iniciou há mais tempo, né? Através, pouca gente conhece, né, não tem muito relato do ciclo da crina, quando ocorria o extrativismo da folha para a extração da crina e fabricação de colchões. Então, isso iniciou no início do século passado e perdurou aí por décadas, né, como uma atividade econômica bastante importante. Em relação à fruta, né, quando a gente iniciou nosso trabalho lá 15, 20 anos atrás, já havia, né, um uso incipiente, né, com a fabricação de sucos, venda de sucos nas rodovias. A gente já encontrava algumas agroindústrias já processavam a fruta também para a produção de sucos, geleias, mas uma escala bem pequena e bem artesanal, né? O que o nosso projeto possibilitou, assim, foi o interesse na implantação comercial de pomares, né? No momento que a gente começou a ofertar mudas de plantas com uma capacidade produtiva maior, com frutos mais doces, né? Isso acabou despertando o interesse de vários agricultores, né? E aí se busca, através desse projeto, ampliar esse mercado, né? Não ficar numa escala só mais regionalizado, pontual, para o mercado maior. O Walderson, e as tribos indígenas, elas consideram o butiá uma árvore sagrada. Mas tem que ser, Joyce. Pela própria coisa que o Gilson disse aqui, que tirava a crina para fazer colchões. E não é só isso. O tronco serve, o fruto serve, a folha serve. Então, todinha ela ajudava a humanidade o quê? A ganhar uma qualidade de vida maior. E o mais importante, esse fruto e toda essa folha tinha outras utilidades, né? Para cestaria, para fazer roupas, a fibra e alimentação mesmo. Então, não era apenas que nas rodovias você achava o suco. Todo mundo já no sul do Brasil, e aí eu estou falando até no sul da América, do continente sul-americano, conhecia o valor nutricional. Existe até uma coisa importante, Joyce, pesquisas no Uruguai que descobriram que há 8.000 anos atrás já encontraram restos de butiá, de sementes de butiá. Então, dizendo que a humanidade já lá no Neolítico já conhecia isso aí. É incrível. Olha só, o Adilson, quantos produtores estão envolvidos aí no projeto e quanto que foi plantado de butiá até agora? Bom, nós temos catalogado conosco aqui aproximadamente 50 pessoas que têm interesse, algum interesse em plantar o butiazeiro. Tem pessoas que tiveram empatia pelo projeto, né, e têm empatia pela planta, né, e com isso desejaram ter um butiá no seu quintal, né? Pessoas também que já conheciam o butiazeiro de alguma forma, né? Então desejaram ter uma amostra desse butiá também, que ele tem um sabor mais adocicado, né? Uma qualidade melhor um balanço melhor do doce e da acidez da fruta, que propiciam nesse fruto um sabor mais agradável, né? Em Santa Vitória do Palmar, nós tivemos um produtor, uma produtora, né, que deixou de arrendar a área que eles utilizavam para a produção de arroz ou de soja, e com interesse de plantar o butiazeiro, né? E, por experimentação, nós indicamos a ela implantar pelo menos um hectare para saber como é que vai se comportar ali nessa área, mesmo que seja uma área que já havia butiá há tempos atrás, né? Vamos ver como é que esse material se comporta lá. É o agro transformando a vida das pessoas, né? A pesquisa sempre melhora a qualidade, o sabor consegue dar uma amplitude, né? Essa senhora que arrendava a terra agora já está dando um novo destino. É incrível, Joyce, porque resgata, inclusive, uma tradição que já existe, né, nessa região há muitos e muito tempo atrás. Então, é muito bom em termos até culturais. E uma coisa interessante, né? Porque a tradição humana diz que se você tem uma palmeira dentro de casa, pode ser um butiá, pode ser uma areca, tem várias qualidades de palmeira, você vai ter sempre prosperidade. Se você não prestar atenção, vai lá na Bíblia, no Salmo 92, está lá escrito: e o justo florescerá como uma palmeira. Por que não florescer como um butiazeiro?
Bem brasileiro, né? Bem legal isso aí. Exatamente. O doutor Joy, o butiá tem algum papel aí na medicina tradicional, na fitoterapia? Há algum estudo relacionado a isso? Tem muita coisa sendo estudada, né? Cada vez a gente começa a perceber mais a relevância de muitos elementos, mas o que é interessante é problemas gastrointestinais, ele tem uma relação grande, ele tem uma cultura de ser utilizado como alguma coisa importante. Fortalecimento do sistema imunológico, por quê? Porque é um elemento, né, rico em vitamina C. Então, você está falando em como você pode melhorar, e uma coisa muito interessante é que hoje você consegue imaginar, ou parte das pesquisas estão se direcionando para o butiá ter uma grande capacidade de prevenir o envelhecimento celular. Isso é uma coisa fenomenal, né? Porque a gente sabe que a gente vai viver mais. Eu sempre brinco com isso lá no meu clube, o Zero Mais Saudável. Se a gente vai viver melhor é outra história, né? Então eu queria fazer até uma pergunta para os nossos pesquisadores. Eu estou na Bahia, né? Como que é a capacidade de desenvolvimento dessa planta nessa pluralidade de climas do Brasil? Adilson ou Gilson, fiquem à vontade. Então, assim, aqui é interessante a gente ressaltar, né, que aqui no estado a gente tem 8 espécies diferentes do gênero butiá. E aí na região de Minas Gerais, sul da Bahia, tem uma das espécies também que ocorrem aí, mais associada ao cerrado, né? Como essas espécies que são mais ocorrentes aqui no sul, um clima mais frio, né, se adaptariam aí na região nordeste, ainda é um mistério, a gente ainda não sabe, embora a gente já foi procurado, né, por produtores de outros estados, São Paulo, Mato Grosso, Bahia mesmo, né, para implantação. Né? O que a gente não sabe ainda é como que essa espécie se adaptaria, né, a um regime climático bem distinto, né, do nosso aqui. Né? Mas é possível que ele se adapte, porque o butiá é uma planta bastante rústica, né? Que ela é capaz de tolerar solos bem pobres, com baixa fertilidade, frio, calor. Aqui no sul ocorre de tudo um pouco, né? Então é uma planta bem adaptada a essas condições. Sua audiência é muito importante para nós. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. O Valdro, a simbologia cristã representava aí a vitória dos mártires, a espiritualidade. A palmeira sempre foi sagrada nesse sentido, Joyce, porque a folha da palmeira, isso desde o livro de Juízes, desde quando Débora sentava abaixo de uma palmeira tal, sempre representou o quê? A vitória. Então, a pergunta que o doutor fez antes para os técnicos, dizendo se na Bahia iria nascer um butiazeiro tal, com toda certeza, eu acho que não só na Bahia, mas em qualquer lugar aqui do Brasil. Já está escrito lá na nossa certidão de nascimento, em se plantando tudo dá. Então, é isso daí, tem que acontecer. Agora, por que era a vitória, né? Cristo, quando entra em Jerusalém, também é saudado com folhas de palmeira. E até hoje, né, se a gente olha, por exemplo, o fardão da Academia Brasileira de Letras, que eles são chamados os imortais, está todo bordado com o quê? Folhas de palmeira, porque representa a imortalidade. A vitória do espírito sobre a carne, a vitória sobre a vida baixa. Então,
ter uma palmeira sempre significa que você vai elevar o astral, você vai melhorar de vida em todos os sentidos. Está na hora de plantar palmeira. E um butiá pode ser uma belíssima ideia. Olha só, Walder, você me lembrou. Na Igreja Católica tem o Domingo de Ramos. Sim. E o ramo é uma palmeira. É uma palmeira, Joyce, porque isso em todas as culturas. Se você vê, até no início da Igreja Católica, lá no tempo que chamava do cristianismo primitivo, os mártires todos carregavam uma folha de palmeira, dizendo, olha, eu abri mão da minha vida, mas eu ganhei o reino dos céus. E isso está lá marcado. Então, em todas as religiosidades, isso não é só na Igreja Católica, não. No próprio budismo, no próprio judaísmo, tal, a folha da palmeira é a vitória, a conquista. Isso é muito importante. Doutor Jô, o butiá é uma boa fonte de potássio, cálcio, magnésio, fósforo. São elementos fundamentais para a nossa saúde, né? Olha que coisa, né? Se a gente pensar, vou pegar exatamente isso que você citou para a gente, minha amiga. Potássio interfere onde? Então, quando você está tendo cãibra, por exemplo, né? É muito comum, às vezes, a pessoa toma diurético por longa data, um diurético mais forte. Então, o potássio ele tem uma função cardíaca e na pressão arterial e no processo de contração muscular. O cálcio, a gente, velho e conhecido, função óssea e dental. O magnésio, que tanta gente fala, gente, magnésio é muito legal, mas não é mágica. Suplemento não substitui remédio, contribui para a melhora do bem-estar. Então, assim, ele é essencial para quê? Para o sistema nervoso, por quê? E para a função muscular. O magnésio, ele é muito utilizado nos processos das conexões das nossas células do cérebro. Então, por isso ele é tão importante. E o fósforo, que é muito importante no quê? Na formação dos nossos ossos e no metabolismo energético. Por quê? Porque eu brinco muito com o meu paciente, chega no consultório, como que você está? Me diz o seguinte, como está o teu grau de energia? Física e mental. Porque o que eu vou ter que repor, o que eu vou ter que imaginar e o que eu vou ter que buscar para poder ajudá-lo a viver melhor é diferente. Ô Adilson, no Sul é muito comum, o Walderson falou aqui no início, Micaíros, butiá do bolso, é uma expressão aí de surpresa. Adilson, Gilson, pode falar. Na verdade, assim, é um dito bastante popular aqui no Sul, né? Isso, se a gente vê no sentido literal, né? Nós no campo, ou o gaúcho que está lá camperiando, se depara com um butiazeiro com fruta, ele vai comer, apanhar os frutos para comer, e uma parte ele vai guardar no bolso, né, para viagem, assim. E se nesse percurso aí ele se deparar aí com algum imprevisto, né, um animal selvagem, alguma coisa assim, ou um animal, né, que se desgarra do rebanho, que ele vai ter que correr atrás, ele acaba, né, perdendo esses butiá, né, os butiá caem do bolso, né. Então, assim, eu acredito que iniciou por aí, né? E hoje a gente acaba adotando isso, né? E faltou bar, porque o gaúcho usa o bar, né? Mas bar, me caíram os butiá do bolso. Adilson, a exploração extrativista e o cultivo sustentável ele pode ajudar também na recuperação de áreas degradadas. Claro, a gente tem que antes verificar essas áreas que estão degradadas, como elas eram utilizadas e qual vai ser o destino futuro dessas áreas, né? Então, a gente pode, para auxiliar essas áreas, a gente pode usar algumas técnicas, como a utilização de plantas recicladoras, né, que vão, algumas gramíneas e leguminosas que utilizam o nitrogênio do ar e incorporam esse material e matéria orgânica a esse solo, né? Então a gente já dá uma melhorada, recuperada nesse solo que já está degradado, né? Rotações de cultura ou ainda o cultivo consorciado, né? E que forneçam alimentação para as aves e que essas aves, com a vegetação que tem no entorno, vai propiciar que outras plantas entrem nessa área, né, e recuperem essas aves. E mantendo então essa cobertura do solo e a proteção então dos mananciais de água também. Doutor Jô falou há pouco da Embrapa, inclusive por falar da Embrapa, né, doutor Jô, existem estudos que indicam aí que tem uma substância no butiá que ajuda no controle da glicemia. Então, você vê que cada vez a gente passa a encontrar mais elementos que vão reforçando a importância
de como a gente tem várias ferramentas, vários elementos, várias moléculas que a gente pode, que podem contribuir. Hoje ainda estava com o paciente falando, eu não tenho cura. Falei, filho, hoje você não tem cura, você tem tratamento. Provavelmente nas próximas décadas, eu não sei nem se a gente vai chegar a isso, a gente vai ter cura. Então, como você imagina, 5 anos atrás, você imaginar que o butiá pode ser uma dessas fontes de possível cura, porque pelo padrão de açúcar que tem, por como ele pode melhorar o metabolismo da glicose no corpo, você vai mudando todo o processo. Eu sempre insisto, a ciência dotada de verdades temporárias, os nossos outros cientistas talvez concordem comigo, mas assim, algumas coisas nos surpreendem, elas têm a tendência a trazer. Então, assim, a gente sempre tem que estar aberto, receptivo, cuidadoso, zeloso, porque tem muito modismo preocupante. Vale aqui ressaltar, por favor, muito cuidado com quem está dizendo. Às vezes, uma informação equivocada queima toda uma linha de pesquisa que cai em descrédito. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado. Eu sempre brinco, é sempre melhor a gente se empolgar, acreditar muito, mas se empolgar menos, mas acreditando do fundo do coração que a gente vai encontrar um caminho, vai encontrar uma forma de produzir, vai encontrar uma forma de popularizar e trazer um elemento mais, um alimento saudável que possa ser consumido, que possa melhorar a nossa dieta e a nossa vida. A vida é um eterno aprendizado, olha, e checar a informação é fundamental. A gente volta já depois do intervalo. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Agora, Valderson, você falava que há 7, 8 mil anos foi encontrada no Uruguai. Dizem que o butiá é uma evolução do gênero que estaria ligado a eventos geológicos que chegaram até a isolar populações da primeira, da palmeira ancestral. Isso é provável, Joyce, porque a gente sabe que nós estamos onde? No planeta Terra. O planeta Terra é um organismo vivo. A gente sempre acha que ele está estável, já definido, pronto. Não está, não. Então, as transformações ocorrem. Nós mesmo agora, nesse momento, século XXI, estamos vendo aí como as condições climáticas estão se transformando no mundo todo. O pessoal do Sul teve que passar por um problema horroroso. Mesmo aqui em São Paulo, agora, a gente teve uma chuva aqui há poucos dias que há 40 anos não existia. Então, isso aí não é apenas o lado ruim, mas tem isso. Existe
existe uma transformação ambiental. E isso faz com que as espécies botânicas, principalmente, no sentido de se promoverem, de melhorarem, inclusive de perpetuarem sua própria espécie, tenham o quê? Que se isolar de alguma maneira. Então, o butiazeiro, ele é uma forma, o quê? De preservar uma palmeira, mas já transformada e como uma fonte de alimento e de proteção e de vida humana em todos os sentidos. Que bom que essas pesquisas estão levando para que logo mais a gente tenha isso de uma forma muito mais pública, né? Que todo o Brasil, toda a população brasileira possa ter acesso a esse alimento tão rico. Ô Gilson, ela é uma planta, né, resistente, como você falou há pouco, ela sobrevive a mudanças climáticas, ambientais, então podemos consolar aí o doutor Jô, provavelmente o butiá vai chegar na Bahia aí, a gente não sabe quando, mas possivelmente, né? Na maioria das palmeiras, né, o nosso butiá, o gênero butiá, né, ele se adaptou a umas condições subtropicais aqui no sul, né? Ele está associado a áreas campestres, né, a um clima mais seco, né, e mais frio também, que a maioria das palmeiras estão acostumadas a ocorrerem. Então, assim, o butiá tem essa característica, né, de tolerar, né, muito a questão da seca, né, solos pobres, né, em termos de fertilidade, áreas de afloramento rochoso, solos arenosos. Então, o butiá ele consegue ocupar essas áreas que outras plantas teriam dificuldade de ocupar. Então, ele consegue levar uma vantagem competitiva. Então, é uma planta bem adaptada, bastante rústica, né? Que acaba não sofrendo tanto, né, com esses eventos que a gente tem testemunhado aí, por último, né? Que às vezes é extremo de chuva, outras é seca, né? O butiá, ele é uma planta muito resiliente a essas condições. Ô Adilson, quanto tempo para um pé de butiá crescer? Para iniciar a produção, nós temos um pomar experimental onde nós implantamos diversos materiais que nós coletamos nos butiazais em que nós fizemos as discussões. E nós temos ali alguns materiais que, a partir do 5º ano de implantação, eles já produziram a primeira inflorescência, né? Claro que essa primeira inflorescência não vai dar uma produção muito grande, porque é a primeira, então vai ocorrer, são frutas um pouco menores e o cacho também não fica perfeito, fica todo falhado, né? Isso em 5 anos vai dar um retorno para o produtor ou para o interessado no plantio do butiá, vai dar um retorno antecipado, né, do que se nós mantivéssemos plantas em que a gente não conhece a matriz, que não sabe quando ela vai começar a dar a primeira inflorescência ou começar a produção. Tem coisas que nem os pesquisadores conseguem explicar, às vezes tem que acompanhar realmente, né? Doutor Jô, muito obrigada pela sua participação aqui. Minha amiga, é um prazer estar aqui. A gente estava falando, eu estava revendo as anotações aqui do padrão bioativo, né? Do quanto eu pesquisei, eu estou curioso, porque assim, eu pesquisei 2 receitas, uma de licor e outra de geleia de butiá. Então, eu estou curioso quando eu vou para São Paulo, onde eu vou arranjar butiá, porque eu vou querer fazer essas receitas. Vocês sabem que eu adoro cozinhar. Então, foi aos nossos pesquisadores, foi uma aula, obrigado. Walderson, sempre maravilhoso ouvir você, minha amiga, sua condução sempre excepcional, e estou à disposição de vocês. Mais uma coisa que eu vou procurar incorporar, até discutir com outros colegas que atuam em outras regiões do Brasil, que talvez não tenham no butiá ou não vejam no butiá todo o arsenal de benefícios que ele pode dispor para nós. Isso é a força do agro transformando a saúde das pessoas, minha amiga. É isso aí. Gilson, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Agradeço pelo convite, né, a oportunidade de a gente divulgar nosso trabalho, né, divulgar os butiazeiros, né, é uma planta que pede tão pouco e oferece muito, né, como foi colocado aí, né, uma planta ornamental, uma planta que fornece a folha para o artesanato, fruto, né, que dá para fazer vários subprodutos como geleia, suco, sorvete, picolé, né. Então, assim, além de ser uma planta nativa, que é ameaçada também, então toda essa pesquisa ela se torna muito importante, assim, para geração de renda e também para a conservação
né, dessa espécie aqui no sul. Adilson, obrigada pelas informações. A pesquisa aliada ao trabalho do Homem do Campo fazem aí do Brasil. O Brasil é o país do agro, nossa força é o agro, é o que move a economia. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Estamos à disposição aqui no Departamento da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Walderson, sextamos. Sextamos, e sempre de um jeito muito agradável. Eu desejo a você, Joyce, a você que está em casa, que você floresça como uma palmeira. Isso vai ser uma vitória, vai tirar o estresse e vai deixar a sua vida muito melhor. Até semana que vem. Tchau. E próspera. Gratidão a você que nos acompanha todos os dias aqui. Um excelente final de semana e até segunda-feira.